Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. Coutinho permanecia inquieto. O ferimento em seu olho ainda latejava. E o médico contratado para retirar o órgão e tratá-lo em casa trabalhava sob a vigilância impiedosa do coronel. Coutinho recusava-se terminantemente a sair de sua propriedade. A paranoia de ser surpreendido pelo cigano, ou mesmo pelo que ele considerava uma entidade sobrenatural, um cão do inferno, o mantinha em alerta constante. Ele acreditava que a ausência de notícias era um sinal de que Kátia havia sucumbido ao ataque. Em sua mente arrogante, ela jamais poderia ter sobrevivido àquela noite. No entanto, a decisão de Anselmo em silenciar os detalhes sobre o ocorrido jogava a favor de Kátia e Christian. Nenhum policial ou testemunha daquela noite foi autorizado a comentar sobre o imenso lobo ou o estado de Kátia Lemos. Até mesmo a direção do hospital recebeu ordens estritas para não divulgar o estado de Kátia, justificando o silêncio como parte de uma investigação sigilosa. Para Coutinho, isso significava que ele estava temporariamente seguro, ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Ainda assim, a tensão o consumia. Ele mantinha seus peões espalhados pela propriedade, todos armados e em alerta, enquanto ele mesmo carregava um rifle de precisão o tempo inteiro. A única informação que havia vazado para a mídia foi sobre o ataque devastador na fazenda de Fagundes. As consequências com os ataques às propriedades de Aragão, Rodrigues e ao sítio de Corisco reforçavam as narrativas de que algo ou alguém estava executando a justiça cruel e metódica contra os fazendeiros. Enquanto a noite avançava, Coutinho se sentia mais isolado, mesmo rodeado por seus empregados. Ele não sabia, mas cada camada de proteção que erguia era inútil contra o que estava por vir. Nas sombras que envolviam sua propriedade, Mulo já caminhava, carregando consigo um tormento infernal. O silêncio opressivo que antecedeu aos sussurros no quarto de José Coutinho Filho era carregado de uma tensão que parecia palpável. Ao despertar de súbito, seu corpo estava encharcado de suor frio, e o som etéreo de vozes murmurando seu nome ecoava nas sombras do aposento. O coração dele batia freneticamente, e seus olhos, agora arregalados, procuravam ansiosos pela origem daqueles sons. Na penumbra, ele viu rostos, pálidos, distorcidos e cobertos de fuligem. Rostos de ciganos que ele reconhecia entre as vítimas de seu passado sombrio. Um grito desesperador cortou o ar como um trovão, e Coutinho soltou da cama, tropeçando nos próprios pés. Segundos depois, a imagem de um cigano em chamas atravessou o quarto. O calor do fogo foi tão intenso que Coutinho sentiu sua pele arder, embora soubesse que aquilo não podia ser real. O homem em chamas gritava de dor, suas mãos tentando apagar um fogo inextinguível, e ao passar por Coutinho, lançou-lhe um olhar que parecia sair direto do inferno. Assassino! A voz veio de perto,
tão perto que Coutinho se virou abruptamente, segurando seu rifle com tanta força que os dedos quase cãibraram. Ele se movia aos tropeços, os pés descalços arrastando no chão frio de madeira, enquanto tentava identificar a origem das vozes que agora vinham de todos os lados. Uma cacofonia crescia. Tiros ecoavam pelo quarto como se alguém disparasse de um canto escuro, mas não havia ninguém lá. Gritos e lamentos misturavam-se, compondo-se uma sinfonia macabra que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ele estava cercado por sombras que dançavam nas paredes, e os gritos faziam seu coração martelar em seu peito, cada grito mais angustiante que o anterior. Foi então que ele apareceu. Constantin. O cigano surgiu diante de Coutinho, saído da escuridão, como se tivesse sido moldado por ela. Seu sorriso era sinistro, um arco de dentes brancos que contrastava com a palidez sobrenatural de seu rosto. Ele nada disse, mas o olhar que lançou a Coutinho era carregado de uma promessa terrível. Coutinho apontou o rifle para o fantasma de Constantin e falou em uma mistura de terror e ódio: "Morra, cigano imundo!" e puxou o gatilho. O rifle disparou. O som explodiu, preenchendo o quarto. A primeira bala atravessou Constantin como se ele fosse feito de fumaça. Mas Coutinho continuou. Ele disparava freneticamente, os tiros destruindo móveis, rasgando cortinas e deixando marcas nas paredes. Mas o cigano permanecia imóvel, intocado e sorrindo. A cada tiro, os gritos ao redor aumentavam. As vozes agora clamavam o nome de Coutinho, acusando-o, amaldiçoando. O chão parecia tremer sob seus pés e o ar no quarto se tornava mais espesso e sufocante. Constantin deu um passo à frente, aproximando-se de Coutinho. O rifle já não tinha mais balas, mas Coutinho continuava apertando o gatilho, o clique seco ecoando em desespero. "Você não sairá impune, Coutinho", Constantin finalmente falou. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cheia de uma autoridade que calava o caos ao redor. "Assim como você prendeu a alma do meu povo, eu prenderei a sua no inferno." Com isso, o quarto mergulhou na escuridão total, e Coutinho soltou um grito aterrorizante. Um som que ninguém na fazenda ousou investigar, mas que ecoaria nos corredores daquela casa por muito tempo depois. A manhã estava cinzenta, pesada com a atmosfera da tensão que parecia envolver a fazenda de José Coutinho Filho. Cada ranger do assoalho, cada sussurro do vento através das janelas mal fechadas, fazia Coutinho saltar em sobressalto. Ele permanecia sentado à mesa da sala de jantar, sua espingarda repousando em suas mãos como se fosse uma última linha de defesa contra os horrores que ele acreditava espreitar nas sombras. Seus olhos estavam fundos, vermelhos da noite mal dormida, e sua expressão era um misto de medo e ódio. Seus lábios tremiam enquanto ele olhava fixamente para a xícara de café diante dele. Na cidade, Aloísio Fagundes, o filho único do falecido coronel Fagundes e influente político em Brasília, havia chegado a Pires do Rio, ainda na noite anterior, alarmado pelas notícias da morte violenta de seu pai. Naquela manhã, ele decidiu ir até a fazenda de Coutinho, buscando explicações e tentando entender o que estava acontecendo com os fazendeiros de renome da região. Ele não sabia que estava entrando em um cenário de caos e loucura. Quando Aloísio chegou à porta principal e foi anunciado por um dos empregados, o som de suas botas ecoou pela casa silenciosa até a sala de jantar. Ele encontrou Coutinho em um estado deplorável, desgrenhado, com um olhar vazio e paranoico, segurando sua espingarda como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. "Coutinho, o que está acontecendo aqui?" Aloísio começou, sua voz firme, mas carregada de incredulidade. Mas Coutinho não viu Aloísio. Quando levantou os olhos, ele enxergou Christian,
O cigano que tanto odiava estava diante dele, caminhando em sua direção com um sorriso animalesco, os dentes afiados cintilando como lâminas prontas para dilacerar. A realidade se fragmentou na mente de Coutinho, e sua loucura tomou o controle. Aloísio, confuso e alarmado, levantou as mãos em um gesto de rendição, tentando apaziguá-lo. Coutinho, sou eu. Aloísio, não há nenhum cigano aqui, calma. Mas as palavras do político não alcançaram Coutinho. Na mente distorcida do fazendeiro, Christian continuava avançando, o sorriso crescendo e os olhos brilhando com malícia. Você não vai me levar. Eu acabo com você aqui e agora. Sem hesitar, Coutinho ergueu sua espingarda, apontou diretamente para o cigano e puxou o gatilho. O estrondo ecoou pela casa, um som final e absoluto. O impacto foi brutal. A bala atingiu Aloísio diretamente na testa. E o estrago foi aterrador. Fragmentos de ossos e massa encefálica espalhando-se pela parede atrás dele, manchando o ambiente com um vermelho grotesco. O corpo de Aloísio caiu ao chão, com um baque surdo, os olhos ainda abertos em uma expressão de surpresa e horror. O silêncio que se seguiu era denso e opressivo. Coutinho, respirando pesadamente, ainda segurava a espingarda, o cano agora fumegante. Lentamente ele piscou, e a figura de Christian desapareceu. Foi só então que ele viu Aloísio, o rosto irreconhecível, deitado em uma poça de sangue que crescia rapidamente ao redor de sua cabeça. Por um breve momento a sanidade pareceu retornar, e Coutinho deu um passo para trás, a espingarda tremendo em suas mãos. Mulo, oculto na penumbra, observava cada detalhe com uma expressão enigmática. Seus olhos brilhavam com algo que parecia uma mistura de satisfação e expectativa. Ele aguardava o momento exato para devolver a lucidez a Coutinho, deixando que o fazendeiro enfrentasse a realidade devastadora de seus atos. Quando o véu da loucura foi levantado, Coutinho piscou confuso, e o horror da cena diante dele o atingiu como um golpe no peito. O chão estava encharcado de sangue, a parede manchada com fragmentos grotescos, e o corpo mutilado de Aloísio estava jogado no chão, com uma expressão de surpresa e medo congelada na morte. Por um breve instante, Coutinho vacilou, os lábios tremendo, e parecia que o peso do que havia feito o esmagaria ali mesmo. O que eu fiz? Ele murmurou, o pânico começando a tomar conta. Mas antes que pudesse processar a enormidade de sua ação, os sussurros começaram novamente, rastejando pelas paredes da casa. Assassino, traidor, a justiça do sangue te encontra, Coutinho. Nesse momento, o som de passos apressados no corredor anunciou a chegada de seus peões, atraídos pelo estrondo do tiro. Eles entraram na sala, parando abruptamente ao se deparar com a cena horrenda. O capataz Viriato, que estava à frente, arregalou os olhos, enquanto os outros peões se entreolharam visivelmente aterrorizados. Coutinho, no entanto, rapidamente recuperou sua máscara de frieza, sufocando qualquer traço de remorso ou pânico. Ele endireitou os ombros, apertou as mãos ao redor do rifle e olhou para os homens com sua expressão dura e inabalável. Sua voz soou seca e autoritária. Levem o corpo para o celeiro. E eu não quero ouvir uma palavra sobre isso. Entendido? Os peões hesitaram, trocando olhares, mas a ameaça implícita no tom de Coutinho os fez obedecer. Eles se aproximaram do corpo, tentando ignorar o cheiro metálico do sangue e a visão aterradora do estrago, e começaram a carregá-lo para fora da sala, os passos pesados ecoando no chão de madeira. Viriato permaneceu imóvel, observando os outros levarem o corpo, antes de se virar para Coutinho. Ele engoliu em seco, hesitando por um momento, mas então balançou a cabeça em assentimento.
Vou chamar os rapazes para limpar a sujeira, coronel. Coutinho acenou com a cabeça, o olhar fixo no vazio. Ele sentiu o peso do rifle em suas mãos, mas não conseguiu se desfazer dele. Era como se a arma fosse a única coisa que o conectava à realidade naquele momento. Quando o Viriato saiu para organizar os outros empregados, o fazendeiro permaneceu ali, estático, a mente mergulhada em um turbilhão de pensamentos. Mulo, ainda escondido na penumbra, observava tudo com um sorriso frio. O cigano sabia que a frieza de Coutinho não era uma armadura perfeita. As rachaduras estavam começando a aparecer e o tormento estava apenas começando. Enquanto Kátia ainda estava no hospital em recuperação dos ferimentos que quase lhe custaram a vida, a fazenda Lemos começava a se reerguer, ainda que lentamente. Christian, assumindo o papel de braço direito de Aristeu, mergulhou no trabalho com uma determinação feroz. Juntos eles reformaram o comércio de leite da fazenda, atraindo novamente a confiança dos pequenos estabelecimentos que cautelosamente começaram a fazer encomendas regulares. O ambiente na fazenda era de esforço e esperança silenciosa. Os trabalhadores, embora discretos, percebiam a mudança na dinâmica, especialmente na forma como Christian se dedicava, muitas vezes realizando também as tarefas que antes pertenciam a Mulo. O cigano, agora raramente visto, parecia uma sombra misteriosa. Suas ausências não eram questionadas, pois todos sentiam que ele carregava um propósito que transcendia o cotidiano da fazenda. Havia algo de insondável em Mulo, uma energia que os fazia hesitar em se aproximar demais ou fazer perguntas. Christian, por outro lado, evitava alimentar especulações e simplesmente assumia o que precisava ser feito, o que aumentava o respeito dos outros por ele. Enquanto a fazenda Lemos se esforçava para renascer, a propriedade de José Coutinho Filho se tornava um cenário de paranoia e decadência. A morte de Aloísio Fagundes, filho do falecido fazendeiro, era mantida como um segredo sombrio. Coutinho, cada vez mais consumido pela loucura, ordenou que o corpo fosse embrulhado em sacos e escondido no freezer do frigorífico. O silêncio absoluto sobre o assunto era imposto com ameaças veladas e olhares ferozes. Aos poucos, a fazenda se tornava um lugar sufocante, onde cada trabalhador carregava um fardo invisível, temendo tanto o patrão quanto os horrores que começavam a se manifestar. Enquanto isso, Mulo estava longe de descansar. A missão do cigano agora era clara: atormentar José Coutinho Filho até o limite de sua sanidade. Ele havia sentenciado não apenas Coutinho, mas todos os que ainda habitavam a fazenda, à morte. A oportunidade de arrependimento havia passado há muito tempo. Com um encantamento poderoso, Mulo envolveu a propriedade em uma prisão sobrenatural. Qualquer um que tentasse fugir encontrava-se incapaz de atravessar os limites da fazenda. No início, muitos empregados não percebiam a maldição, mas à medida que tentavam partir, motivados pela loucura crescente de Coutinho, eram tomados por um terror absoluto ao descobrir que não podiam escapar. A atmosfera na fazenda de Coutinho era de opressão e desespero. As noites eram marcadas por ruídos inexplicáveis, sombras que se moviam onde não deveria haver nada, e murmúrios que pareciam vir das próprias paredes. Os empregados andavam cabisbaixos, os olhos cansados de tanto vigiar o vazio. Coutinho, no entanto, estava em um estado ainda pior. Sempre com o rifle em mão, ele vagava pela casa, murmurando para si mesmo e ocasionalmente gritando com figuras imaginárias. Cada som, o estalar da madeira, o vento passando pelas janelas, fazia com que ele empunhasse a arma com desespero. Apenas o velho que morava fora da propriedade estava isento do encantamento. Ele, no entanto, começou a perceber a ausência dos trabalhadores que antes faziam viagens ocasionais à cidade. Ao tentar se comunicar com a fazenda, encontrava desculpas evasivas
e vozes cheias de tensão. Enquanto isso, o mulo continuava observando, invisível e incansável. Para ele, a fazenda de Coutinho não era mais um lar, mas um purgatório onde as almas penavam por seus pecados, guiadas lentamente e dolorosamente em direção ao inevitável. E assim, enquanto uma fazenda lutava para renascer, a outra se afundava nas trevas, separadas não apenas pela distância, mas pelos caminhos que seus habitantes haviam escolhido percorrer. A viúva de Fagundes adentrou a delegacia de Pires do Rio, com um semblante carregado pela angústia. Seus passos eram rápidos e as mãos tremiam ao segurar a bolsa contra o corpo. Diante do delegado Anselmo, ela relatou, entre soluços, o desaparecimento do filho Aloísio. Explicou que ele havia saído para visitar a fazenda de José Coutinho Filho e que, desde então, ninguém mais tivera notícias dele. Sua voz carregava um misto de desespero e desconfiança, e o peso da situação calou momentaneamente o ambiente movimentado da delegacia. O delegado experiente e conhecido pela compostura demonstrou uma expressão de desconforto. Ele sabia que lidar com Coutinho nunca era simples, especialmente com os rumores cada vez mais sinistros envolvendo sua fazenda. Chamou 2 policiais de confiança e decidiu investigar pessoalmente, mesmo sentindo que algo estava errado. Na estrada poeirenta que levava à fazenda, o silêncio predominava. As árvores que margeavam o caminho pareciam mais escuras e densas do que o normal, como se guardassem segredos sombrios. Ao se aproximarem, o carro foi abruptamente forçado a parar. Uma figura estava no meio da estrada, imóvel como uma estátua, observando o veículo com um olhar que parecia perfurar o vidro do para-brisa. Era Mulo. Anselmo saiu do carro cauteloso, com os olhos fixos no cigano. Havia algo em sua presença que o deixava desconfortável. Uma aura que parecia tornar o ar ao redor mais pesado. Quando Mulo falou, sua voz era calma, mas carregava uma autoridade inquestionável. Vai precisar disso para entrar na fazenda. O cigano estendeu um cordão no qual pendia uma pedra negra e brilhante, de formato irregular, como se tivesse sido lapidada pela própria natureza. A superfície da pedra refletia a luz de forma peculiar, criando um brilho opaco, quase sombrio, e uma energia latente emanava dela. A fazenda está amaldiçoada, continuou Mulo. Sem isso, o senhor entrará, mas não conseguirá sair. Deixe seus policiais no carro e saiba que tudo que Coutinho lhe disser sobre o jovem político é mentira. Anselmo observou o cordão por um momento, hesitante. A ideia de que a fazenda estava amaldiçoada parecia absurda, mas algo na convicção de Mulo fez um calafrio percorrer sua espinha. Ele aceitou o objeto, sentindo a pedra fria contra a palma da mão. Mulo, sem esperar resposta, virou-se e desapareceu na mata, deixando apenas o som de folhas e galhos se movendo em seu rastro.